Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Camelo, pesquisadora do CEP, e hoje nós vamos conversar com o professor Edson Prestes sobre temas muito importantes, né, para a discussão sobre a internet e o futuro das tecnologias, pensando em tecnologias responsáveis, éticas, inclusivas. E, sem delongas, vou fazer uma breve apresentação do professor Edson, e, na sequência, professor, fique à vontade para complementar, contar um pouco da sua trajetória, antes da gente começar as perguntas especificamente, tá bom? O professor Edson é titular do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do grupo de especialistas para recomendação sobre ética da inteligência artificial da Unesco. Além disso, ele participou do painel de alto nível de cooperação digital do Secretariado-Geral da ONU, e é com muita alegria que a gente começa essa conversa. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, né? É um grande prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é sensacional, né? Antes de a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a minha carreira. E minha formação é na área de tecnologia. Eu sou cientista da computação pela Universidade Federal do Pará. Sou mestre e doutor em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a minha estada no Pará, eu trabalhei com desenvolvimento de banco de dados, elaborei sistemas para fazer gerenciamento de shopping center, controle ambulatorial. Quando eu trabalhei no mestrado, na URGS, eu desenvolvi sistemas para controle de robôs, só que em ambientes simulados. Tá? Trabalhei muito forte na área de inteligência artificial. No doutorado, eu já mudei um pouco. O doutorado eu obtive em 2003, e de 99 a 2003, durante o meu doutorado, eu trabalhei com robótica física e trabalhei também com matemática. Tá? Então, eu fiz minha graduação de 93 até 96 em banco de dados, engenharia de software, de 97 até 99 em inteligência artificial, de 99 até 2003, então, em robótica, matemática. E desde lá, eu venho trabalhando muito fortemente na área de robótica, com vários tipos de robôs. Tá? Então, observem que o meu trabalho ele é um trabalho que tem ocorrido na área de robótica desde 96, há bastante tempo. E em 2015, eu esbarrei na área de ética em inteligência artificial. E aí, quando eu comecei a compreender essa parte de ética, o impacto dos sistemas de inteligência artificial na vida das pessoas, eu comecei a entender que a minha formação estava incompleta. Ou seja, eu nunca imaginei, até aquele presente momento, que tudo que eu estava desenvolvendo poderia ter um impacto na vida das pessoas, só que impacto não apenas positivo, mas impacto negativo. Até o presente momento, eu olhava para aqueles sistemas e eu conseguia ver sempre esses sistemas causando impacto positivo. Seja, por exemplo, o sistema de inteligência artificial aplicado à medicina para promover ou para gerar recomendações mais corretas, mais úteis para dar suporte à tomada de decisão de especialistas, ou o sistema de robótica para, por exemplo, auxiliar seres humanos em tarefas cotidianas, tirar seres humanos de ambientes inóspitos. E eu nunca vi que esses sistemas poderiam causar um impacto tão negativo e tão diverso na vida das pessoas. E eu comecei a relacionar isso com a minha própria vida, porque eu venho de uma família humilde, que mora em Belém do Pará. Então, eu vi exatamente pessoas sendo consideradas como objetos, por exemplo, pelo poder público, ou pessoas desassistidas pelos órgãos governamentais. E aí eu comecei a fazer essas ligações e ver qual seria o impacto do uso irrestrito, tá, e sem qualquer tipo de regulação de sistema de inteligência artificial nesse tipo de comunidade. Será que iria causar mudanças positivas ou mudanças negativas? Então, quando eu comecei a compreender isso, eu comecei a mudar a minha carreira e eu comecei a atuar mais fortemente na área de ética e inteligência artificial.
Então, hoje, o que eu faço é tentar trazer para o debate esse meu olhar, essa minha experiência, e tentar me colocar na perspectiva daquelas pessoas que vão receber esse tipo de tecnologia e tentar ver de que forma essa tecnologia pode impactar essas pessoas, tá? E que, por sinal, pode ser da forma mais diversas possíveis. Fazendo com que, por exemplo, uma pessoa ela simplesmente tenha o seu serviço negado por um erro de um sistema, ou, de repente, ela pode ser classificada como um bandido e ou pode cair, por exemplo, como eu mesmo já caí, em caso de profile. E como é que essas pessoas vão se defender desses abusos, né? Dessas decisões, muitas vezes, arbitrárias e autoritárias? Então, isso é uma preocupação que eu tenho constante e que eu tenho sempre trazido para os meus debates. Então, hoje, eu estou muito mais na área de ética, inteligência artificial e também direitos humanos, que é algo que me interessa muito, tá? Do que mais na área de robótica mesmo, fazendo robozinhos se deslocar com o ambiente, voar, para realizar mapeamentos. Eu tenho alunos que trabalham nessa área de robótica, mas eu mesmo estou mais focado na área de ética e inteligência artificial, direitos humanos, cooperação, etc. Nossa, professor, essa abordagem ela é rica e já traz um ótimo gancho para o começo da nossa conversa, que é, né, como transitar e construir diálogos nesse campo que pode ter a sua dimensão mais técnica, como você comentou, em relação aos seus alunos e a sua trajetória no começo da carreira, e como que esses diálogos e essas questões complexas demandam e vão movimentando perspectivas, né, multidisciplinares, enfim, bastante rico, e a gente já aproveita aqui para te provocar em relação a alguma dessas dimensões, né, para a gente pensar que assim, a inteligência artificial, os algoritmos, né, são essas palavras cada vez mais comuns no nosso dia a dia, elas nos influenciam enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né? O que a gente consome, as informações, como nós somos muitas vezes vistos, como é que a gente trabalha. Essa é uma camada que nos, né, cada vez mais visível, que nos afeta cada vez mais, mas também a gente tem o efeito, o impacto dessas tecnologias em gerenciamento de infraestruturas mais críticas, né? Quando a gente fala de energia elétrica, quando a gente fala do próprio roteamento da internet, enfim, é um cenário complexo que demanda e até reforça a importância dessa nossa conversa. E aproveitando, então, esse contexto, tanto a sua apresentação quanto esse cenário compartilhado, eu queria te convidar para falar um pouquinho, então, da sua participação no painel do Alto Nível de Cooperação Digital, do Secretariado da ONU, seus esforços, né, e de participação também no I3E, na Unesco, para definição, para discussão e construção de padrões éticos, né, quando a gente pensa em produtos e serviços tecnológicos, sejam eles do presente e aqueles, né, que talvez ainda vão ser criados. Se você puder compartilhar um pouco a sua perspectiva e se você vê nesse processo sucessos, casos, iniciativas de sucesso, empresas, iniciativas que tenham enfrentado esse desafio que é trazer a discussão ética para o campo da tecnologia e dos produtos e serviços tecnológicos. Muito obrigado. A tua pergunta é uma pergunta, ela foi posta de forma simples, mas a resposta não é tão simples assim, porque ela é uma resposta bem abrangente, tá? Eu vou tentar ser, bem didático assim na minha resposta, porque a tua pergunta ela envolve atuações em diferentes segmentos da sociedade. Por exemplo, na I3E, eu estou muito envolvido com a indústria, tá? E com a academia também. Enquanto que na ONU e na Unesco eu estou muito envolvido com o desenvolvimento de políticas públicas, tá? Em organizações multilaterais, né? Então, a gente poderia, de repente, começar com a indústria, né? Então, na I3E, eu sou presidente de um grupo de padronização, tá? Um grupo de padronização que irá criar uma norma técnica. Na verdade, criou uma norma técnica que está em fase final de aprovação. Ele é um padrão ontológico para o desenvolvimento ou para balizar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, tá? De forma ética. Então,
Nesse caso, o que nós estamos propondo é uma ontologia. Eu não sei quão familiar é essa palavra para vocês, mas eu posso, assim, resumir, que seria o seguinte: pegar o domínio, tá, que compõem os sistemas de inteligência artificial alinhados eticamente e quebrar esse domínio e tentar identificar quais são os principais elementos desse domínio, tá? E ligá-los. Por exemplo, sabemos que nós temos um sistema de inteligência artificial. Esse sistema possui planos para poder ele atuar. Esses planos são decompostos em ações. Essas ações devem obedecer normas, e essas normas são desenvolvidas seguindo princípios éticos, tá? Teorias éticas. E podem ser de diferentes tipos, e elas podem, por exemplo, ter diferentes prioridades. E as normas, sabemos que elas não são absolutas, porque elas são impactadas pela comunidade, elas são impactadas por uma sociedade, elas são impactadas pela cultura, tá? E elas vão causar certos efeitos no ambiente. E esses efeitos podem levar a consequências negativas. E se essas consequências forem negativas, causarem algum dano, é necessário que a gente tenha, por exemplo, algum mecanismo para coletar as informações sobre esse dano, essas tomadas de decisões, para que a gente consiga atribuir responsabilidade. Então, nota que essa é uma visão assim, bem geral do que está nesse padrão, só que a grande vantagem desse padrão é que esse padrão ele tem uma estrutura que é formal, é uma estrutura bem rica e precisa. Isso pode nos levar, por exemplo, à criação de uma taxonomia, tá? Para dar suporte à elaboração de políticas públicas, de legislações, porque nós precisamos de uma taxonomia, um conjunto, um verbete, né? Ou poderíamos, por exemplo, desenvolver sistemas de inteligência artificial, tá? Que tenham esses componentes e que possam, por exemplo, depois receber uma certificação. Ou tu poderias, por exemplo, criar todo um framework, tá? Que poderia, por exemplo, estabelecer ou fomentar a cooperação entre países. Então, o padrão ele vai nesse sentido e esses são os diferentes usos. Ele foi desenvolvido por mais de 100 pessoas ao redor do mundo. Eu sou presidente desse grupo, tá? Por sinal, o grupo recentemente foi selecionado para receber o prêmio Emerging Technology Award da IEEE SA. Então, é um prêmio bem relevante, né? E essa área de ética dentro da IEEE é uma área muito cara. Ela é tão cara que fez com que a própria IEEE, a I3E, que nós costumamos chamar, né? Ela emitisse um position paper apoiando formalmente a inclusão de considerações éticas no desenvolvimento de sistema de inteligência artificial. Nota que a IEEE, ou a I3E, ela é a maior sociedade técnico-científica do mundo, tá? Então, as maiores mentes estão ali envolvidas, né? Algumas das maiores mentes estão ali envolvidas na IEEE. Então, esse aí é a minha participação na indústria, ou seja, elaboração de normas técnicas, tipo as normas que vocês conhecem, ISO 9000, mas é uma norma técnica da I3E, que pode ter esses diferentes tipos de impacto, né? Fomentar, então, a colaboração entre países, balizar o desenvolvimento do sistema de inteligência artificial, fornecer uma base para a elaboração de políticas públicas e assim por diante. Então, esse é o envolvimento da indústria. No caso das organizações multilaterais, como no caso da ONU, né, o trabalho foi um pouco diferente e foi muito desafiador, porque não foi somente sobre pensar sobre ética, mas pensar sobre cooperação no domínio digital, tentar entender por que cooperação é importante. Só que o domínio digital é extremamente amplo, né? Já que a gente pode imaginar que tudo está no domínio digital, né? Tudo. Ou seja, quando a gente fala sobre a sociedade, sobre ambiente, tudo está incluído no domínio digital. Então, nós tivemos que ter esse olhar extremamente amplo, tá? E tentar identificar que setores cooperação é fundamental e tentar desenvolver mecanismos, então, de cooperação. Então, eu participei junto com 19 pessoas, incluindo os dois presidentes, o Jack Ma e a Melinda Gates, né? E eu fui convidado pelo secretário-geral das Nações Unidas, o senhor Antônio Guterres, juntamente com membros muito ilustres, entre eles um prêmio Nobel, um Tony Award, vice-presidente da Suíça. Então, nós pensamos sobre
sobre a cooperação nessa escala global de tecnologias digitais. E aí nós elaboramos um conjunto de recomendações baseadas não somente nas nossas ideias, mas também baseado em feedbacks que nós recebemos de diferentes partes do globo. E então nós fizemos um processo de consulta muito amplo, tá, que recebeu inputs de inúmeras pessoas. Além disso, nós fizemos visitas em vários países, várias capitais, para entender os casos de sucesso, né, e colocar nesse documento. Então, esse documento é um documento muito importante que deu origem ao que nós chamamos de roadmap o secretário-geral, né, chama de Roadmap for Digital Cooperation. Tá? Então, esse roadmap ele foi construído a partir desse relatório, tá? Porque a partir do relatório, primeiro, no relatório nós definimos algumas recomendações, tá? Se não me engano, 11 recomendações, algumas recomendações bem específicas, como, por exemplo, a recomendação sobre sistema de inteligência artificial, onde esses sistemas deveriam ser transparentes, a responsabilidade pela atuação do sistema teria que ser atribuída sempre ao ser humano, decisões de vida ou morte não poderiam ser delegadas a máquinas, né? Uma outra recomendação associada aos direitos humanos, porque um dos grandes problemas que nós temos é que as companhias hoje elas se movem em uma zona de livres direitos humanos, ou seja, você não vê uma violação de privacidade como sendo uma violação de direitos humanos, é simplesmente um bug do sistema, entende? E quando a gente começa a olhar a tecnologia e começa a confrontar a tecnologia com os diferentes instrumentos de direitos humanos, então vale ressaltar aqui que não existe apenas um único instrumento, não é somente a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas existem inúmeros tratados, lei humanitária internacional, convenções de direitos das crianças, algumas convenções sobre direitos das mulheres, ou seja, então e povos indígenas e assim por diante, a gente começa a observar que existe uma gama muito grande de tratados, convenções, leis, e as tecnologias digitais elas não estão ainda alinhadas a tudo isso. Então, se nós quisermos realizar uma regulamentação desse domínio, é necessário que a gente consiga compreender os instrumentos que já existem e como esses instrumentos são aplicados na realidade, porque está tudo ali. É óbvio, eu acredito, na verdade, que essa área, ela é a área digital, é uma área muito rica e que ainda não existam instrumentos adequados para regular esse domínio. Porque, notem, quando a gente fala do domínio digital, a gente tem que sempre pensar o seguinte, que não é somente o indivíduo, mas o que esse indivíduo representa no ambiente digital. Ou seja, o teu gêmeo digital. E esse teu gêmeo digital, ele está em controle de quem? Né? Aí já entra um dos princípios de direitos humanos. O cidadão ele nasce livre, né? Ou seja, ele tem iguais oportunidades, tá? Mas será que ele é livre no ambiente digital? Será que eu, por exemplo, consigo me deletar do ambiente digital? Será que eu tenho oportunidade para acessar esse ambiente digital? A gente sabe que não. Várias pessoas não podem acessar, ou porque eles não têm condições de acesso, ou porque, de repente, são mulheres ou são negros que são proibidos de ter esse acesso. Nota que esse mapeamento é fundamental. E uma das nossas recomendações é justamente fazer uma releitura desses instrumentos, tá, de direitos humanos para o contexto digital. O escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos, tá, está fazendo isso atualmente, você está implementando juntamente com outras organizações sobre como essa releitura pode ser feita. Além disso, nós temos também, por exemplo, uma recomendação específica para estados, né, para governantes, que diz respeito à capacitação humana e institucional. Porque como nós podemos, por exemplo, ter legislações onde nós, especialistas, não estamos envolvidos, onde a sociedade civil não está envolvida? Tá? Será que os políticos eles têm capacidade de criar regulamentações? Claro que não. Eles não são técnicos. E outra,
um outro ponto é que, mesmo que eles fossem técnicos, eles não teriam competência para criar regulamentações adequadas, porque para criar essas regulamentações é necessário que tu tenha uma visão holística do domínio, é necessário que tu tenhas o domínio sob todos os pontos de vista, e atualmente não existe profissional que tenha um treinamento formal para entender a tecnologia sobre todos esses pontos de vista. Ou seja, é necessário que a gente tenha um ambiente multidisciplinar e também que tenhamos um ambiente multi-stakeholder, ou seja, nós temos que fazer essa regulamentação, mas temos que ouvir as pessoas que são afetadas e nós temos que fornecer subsídios para criar a regulamentação, mas nós temos que ouvir também a indústria, porque é a indústria que vai criar esses sistemas, tá? E entre outras coisas, né? Então, nesse documento, é um documento muito rico que foi escrito no contexto do painel de alto nível e que foi traduzido para português, né? Então, são 11 recomendações, tá? Muito importantes para discussão e que deu base para o Roadmap for Digital Cooperation e também que deu base para que apareceu, na verdade, na Declaração de 75 anos das Nações Unidas. Lá você vai ver um parágrafo onde os Estados-membros das Nações Unidas se comprometem a fortalecer a cooperação no âmbito digital. Então, esse é um trabalho da ONU, né? Agora vamos para o trabalho da Unesco. Por isso que eu te falo que é bem complexo. No trabalho da Unesco, a gente pode ver esse trabalho como um pouco como uma spin-off do trabalho da ONU, porque no trabalho da ONU tem um elemento bem particular sobre inteligência artificial. Na Unesco, a gente explora isso. Então, a Unesco ela iniciou um processo de 2 anos, que começou em final de 2019 e vai terminar esse ano, para a elaboração do primeiro instrumento normativo global sobre ética e inteligência artificial. Eu tive também a honra de participar da elaboração da primeira versão desse documento, porque o processo ele é todo assim: você elabora a primeira versão, tá? Faz uma consulta ampla global, você aprimora essa versão, faz novamente uma consulta e depois entrega à Unesco para que agora ela negocie isso junto com os Estados-membros da Unesco. E aí os Estados-membros contratam especialistas, convidam especialistas para participar dessas discussões e, a partir daí, isso é enviado, então, depois que chegou nessa negociação, é enviado para agora eu não sei que setor da Unesco, né? Mas é enviado para debate para adoção final desse documento. Então, a gente já está na fase da adoção final. Em novembro, esse documento vai ser, então, discutido se ele vai ser adotado ou não, né? Agora em novembro. E esse documento é um documento muito rico, muito rico. É um documento assim, que eu tenho muito orgulho de ter participado da sua escrita, porque, novamente, ele olha a inteligência artificial da forma bem ampla. Então, nós discutimos inteligência artificial desde a infraestrutura, educação, igualdade de gênero, impacto ambiental, tá? Impacto no bem-estar das pessoas. Nós discutimos assuntos relacionados à prestação de contas, responsabilidades, atribuição de responsabilidades, cooperação, porque a gente sabe que a inteligência artificial vai impactar o nosso dia a dia das mais variadas formas possíveis. Exemplo, a gente precisa extrair elementos preciosos do meio ambiente para compor os dispositivos que vão funcionar com o sistema de inteligência artificial. Ou seja, tem uma exploração do ambiente. Esses dispositivos, eles vão consumir energia. Então, também tem uma exploração energética. Nós temos, por exemplo, sistemas que podem causar danos severos a comunidades que já são marginalizadas, como, por exemplo, classificações errôneas, ou como não oferecendo igualdades ou oportunidades iguais para pessoas de gêneros diferentes, né? Nós temos, por exemplo, dispositivos que podem ser utilizados para manipular a tua tomada de decisão, tá? Impactando diretamente na tua democracia, tá?
Nós podemos ter dispositivos ou sistemas, né, que vão te causar dependência e diminuindo o teu bem-estar psicológico. E notem que esses dispositivos, esses sistemas, eles são consumidos num país, mas muitas vezes são desenvolvidos em outros países. Ou seja, não existe mais fronteira entre países, quando a gente fala no domínio digital. Então, é necessário que exista colaboração entre países. Então, por isso que nós temos essa discussão desde o ponto de vista do ambiente até a colaboração internacional. Então, nós temos várias recomendações que são direcionadas aos Estados-membros da Unesco, mas também que são direcionadas a todos os stakeholders, porque lá nós temos bem definidos uma série de ações que são importantes para maximizar oportunidades, diminuir desigualdades, criar sistemas que venham promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, e não o inverso. Esse aí é um resumo. Não, mas foi um resumo que, inclusive, antecipou alguns temas que eu quero instigá-lo daqui a pouquinho, mas foi rico, não só por nos possibilitar entender um pouco de como funcionam essas organizações, essas iniciativas, as discussões, bem como os desafios, né? De como o que tem de oportunidade e o que tem de desafio aí para serem colocados na mesa e, de fato, serem debatidos e transformados em iniciativas de fato. E teve um ponto especial, professor Edson, que eu queria aproveitar aqui nesse momento, que é especificamente o seu comentário sobre o debate regulatório, né, principalmente relacionado ao uso, desenvolvimento de inteligência artificial. Se você puder comentar um pouco, a gente sabe que você atuou nas discussões sobre a regulação, né, no Brasil, da inteligência artificial, o PL 2021 de 2020, e aí, a partir de uma perspectiva ética, legal, jurídica, se você puder compartilhar um pouco, como você vê essa discussão em torno da regulamentação da área. Você já trouxe um pouquinho, mas você vê que essas discussões, essas iniciativas identificadas e que você constrói em âmbito internacional, elas estão refletidas ou vêm sendo refletidas nos instrumentos jurídicos, nos instrumentos orientadores? Se você puder compartilhar um pouco das suas impressões em relação a isso, eu acho que seria bacana. Muito obrigado. Você fala sobre a lei de inteligência artificial, né, que estava em debate recentemente no Congresso. Isso. O que eu te diria dessa lei, tá? Eu vou te dizer o que eu falei lá, né? Primeiro, essa lei ela não pode, em hipótese alguma, passar ou ser votada em caráter de urgência. Ponto. Ela não é uma lei que seja adequada atualmente. Tá? Ela é um ponto de partida para a gente começar a pensar numa lei. Tá? Porque ela não reflete as discussões. Ela não é centrada, na minha opinião, no ser humano, que é o que a lei deveria ser centrada. Para você ter uma ideia, essa lei ela tem problemas básicos, como, por exemplo, a própria definição de inteligência artificial, que é uma definição extremamente ampla, que se tu pegares qualquer tipo de sistema, tá? Tu vai observar que qualquer sistema se encaixa naquela definição. Ou seja, se eu quero criar uma lei de inteligência artificial, eu tenho que começar com uma definição, tá? Que pelo menos dê a ideia de o que é um sistema de inteligência artificial, né? Já que todo o resto vai ser baseado nessa definição que tu vais propor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela desconsidera muito do que está sendo debatido fora do país. Nós criamos um documento extremamente rico, como eu havia comentado com vocês, na Unesco, né? E, por sinal, o Brasil estava até participando com sua delegação nessa discussão, que olha a área de inteligência artificial sob diferentes pontos de vista e diz exatamente o que os Estados-membros da Unesco têm que fazer para desenvolver essa área, criar um ambiente rico, tá? Para que as pessoas consigam aproveitar o máximo possível desse domínio. E isso não estava refletido.
Ou seja, simplesmente isso havia sido descartado. O que eu vi na lei é coisas como um forte apelo socioeconômico, quer dizer, desculpa, um forte apelo econômico, tá? A impressão que dava é que essa lei ela tinha sido rascunhada por alguma companhia, porque era muito forte apelos sobre desenvolvimento econômico, ou seja, aumentar basicamente PIB. Mas a gente sabe que o fato de tu teres um PIB alto não significa dizer que tu tem uma distribuição de renda justa. Então, isso aí já é um ponto já que a gente que é um ponto que vale a pena ser destacado. Tanto que o PIB é uma medida errada, né? Para medir o desenvolvimento de um país. Porque nós temos que medir o desenvolvimento do país de uma forma também holística. Nós temos que medir o desenvolvimento do país em termos do bem-estar das pessoas, em termos do impacto ambiental, e não apenas em termos do produto, do que é produzido pelo país. E outro ponto, existem vários pontos negativos. Outro, própria educação. Eu não vou investir na educação para gerar técnicos para a indústria. Claro que não. Eu tenho que investir na educação, primeiro, para gerar cidadãos. Tá? Esse é um ponto extremamente importante. E aí, isso não significa dizer que eu tenha que inserir inteligência artificial nas escolas primárias. Fora de cogitação. Como é que eu vou, por exemplo, desenvolver uma indústria e investir na educação, fomentando apenas um olhar técnico? Basta que a gente olhe hoje o que nós temos, a quantidade de problemas que nós temos, né, fora do país relacionado à inteligência artificial. A gente passaria aqui horas e horas discutindo isso, tá? De sistemas inerentemente racistas, de sistemas que dizem se tu tem a capacidade ou não de criar teu filho, ou se tu deves, por exemplo, ter um limite de crédito alto, reduzido ou diminuído, baseado nos locais que tu realiza as compras, tá? Ou, de repente, o teu limite de crédito vai ser impactado baseado no teu gênero, ou tu vai ter uma oportunidade baseada no histórico de oportunidades dadas a pessoas de determinado gênero, e por aí vai, né? Então, é necessário que tu tenha uma visão holística, porque os técnicos atualmente são essas pessoas, essas companhias, que estão desenvolvendo esse tipo de solução, que estão tendo impacto negativo. Então, se eu fomento apenas a área técnica, eu vou ter uma ampliação desses impactos negativos. Então, eu tenho que formar profissionais que tenham uma visão mais abrangente, ou seja, tem que formar profissionais que tenham esse viés mais social, esse viés mais tenham uma formação ética, para que as soluções elas tenham impacto positivo. Então, existem esses problemas e outra, não trata problemas básicos. Como é que eu vou me desenvolver, ter um país que vai se desenvolver na área de inteligência artificial, se ele não tem infraestrutura básica? Várias pessoas não têm acesso à internet. Como é que eu vou desenvolver soluções, tá? Se eu não entendo que existe uma diversidade muito grande no país? Ou seja, eu não posso simplesmente pegar os dados, colher dados aqui do Rio Grande do Sul, treinar um sistema e aplicar no norte. Isso está publicado na Nature. Imagina só o que foi publicado na Nature. Eles tentaram fazer uma análise sobre sistemas de tratamento de câncer, tá? Com dados coletados na Europa e aplicados na África. Vai funcionar? Não, porque as pessoas da Europa elas já são muito mais proativas em buscar auxílio médico. Ou seja, eles conseguem identificar câncer, tá, em estágios bem iniciais, diferente dos africanos. Então, se eu tentar realizar essa aplicação, o que vai acontecer? O casamento vai ser desigual e eu vou estar basicamente oferecendo placebo para os africanos e vice-versa. Então, essa consciência de que não existe uma solução única que se aplique a todos os casos é importante. E não está. Não tá associado, não está explicitamente definido esse projeto de lei. E tem outras coisas mais, como, por exemplo, tinha uma outra coisa dizendo que os municípios e estados eles poderiam recomendar normas técnicas a serem aplicadas pelas companhias.
Quem define normas técnicas, quem sabe sobre as normas técnicas e seu uso, são as pessoas técnicas. E por aí vai. Ou seja, ele é um documento que não está preparado, tá? Para ser um documento, para ser um projeto de lei. Ele é um bom ponto de partida para a gente começar um debate, tá? E um outro ponto que é mais grave de todos, é que ele não coloca limites no uso da inteligência artificial. Existem usos que a gente tem que proibir. Proibir, ponto. Sistemas que possam decidir se um cidadão deve morrer ou não. Ponto. Sistemas que podem utilizar de mensagens subliminares para influenciar a tomada de decisões. Ponto. Não devem. Não devem ser permitidos. A Europa está passando uma regulamentação exatamente sobre isso, sobre sistemas que têm classificações de risco e que não devem ser utilizados pelos desenvolvidos ou adotados dentro da Europa. Então, essa aí são algumas coisas que eu me lembrei desse debate que eu coloquei, tá? Nossa, primeiro eu te agradeço, tá, professor Edson, porque além de trazer vários pontos e conectar, assim, para todas as questões que eu gostaria de te ouvir, mas estavam aqui subentendidas as minhas questões, você conseguiu ir além disso, de trazer um pouco essa problematização que muitas vezes, né, o desenvolvimento dessas soluções está descolado dos contextos onde eles são aplicados, adotados, e isso precisa ser visto com um olhar crítico, né? Precisa ser analisado com muito cuidado, porque muitas vezes pode ser uma determinada tecnologia pode ser desenvolvida e impedida de ser utilizada onde foi desenvolvida, mas é exportada e é comercializada em outros espaços. E aí, quando a gente fala de ética e de direitos, como equacionar isso, né? E aproveito já para explorar e conectar aqui com uma questão que estava na ponta da língua, que era um pouco, considerando esse contexto digital que a gente está tratando aqui, essa discussão sobre direitos humanos especificamente e tecnologia, né? Tecnologias como as de inteligência artificial. E a gente escuta muito duas dimensões, que eu vou aqui agrupar duas questões complementares e você fica à vontade para endereçar da forma como quiser. De um lado, a gente escuta muito falar que a inteligência artificial, alguns sistemas, podem resolver problemas de desinformação, podem moderar discurso de ódio, podem atuar aí na defesa e garantia de alguns direitos, né? Mas como você também colocou, a gente tem conhecimento e tem aí o desafio de lidar com o impacto da inteligência artificial e de sistemas automatizados na tomada de decisão relacionada a direitos humanos, né, envolvendo liberdade de expressão, envolvendo discriminação, envolvendo várias camadas aí sensíveis. E aí a gente tem, do outro lado, a discussão desse desenvolvimento de mecanismos de monitoramento de violações que possam ser fruto do uso da inteligência artificial. Então, como é possível compatibilizar? Como que você vê esses dois cenários que coexistem? É interessante essa pergunta, porque assim toda área ela tem esses dois cenários, né? Ao mesmo tempo que a gente pode, por exemplo, desenvolver um remédio que possa curar uma doença, a gente pode desenvolver algum tipo de composto biológico, né, para propagar uma doença, tá? Armas químicas e coisas do gênero. Então a gente tem sempre esses dois cenários em todas as áreas. A questão é que nós precisamos, então, colocar alguns guardrails, sabe? Para que esse desenvolvimento ocorra de forma positiva. A gente não pode simplesmente liberar esse desenvolvimento para que as pessoas, para que as companhias, elas possam utilizar nossos dados de qualquer forma possível, para que os governos eles não utilizem esses dados também de qualquer forma possível, ou vendam esses dados de qualquer forma possível, né?
Então, é necessário que a gente tenha essa compreensão dos limites da tecnologia, que isso é muito importante. Na verdade, a compreensão disso é fundamental para que a gente não ache que a tecnologia ela possa resolver tudo, não crie muita expectativa sobre tecnologia e também não venda essas expectativas sobre a tecnologia. Porque é muito fácil, por exemplo, eu simplesmente pegar um sistema de inteligência artificial, desenvolver esse sistema, imagine um sistema médico, e aplicar numa comunidade carente dizendo o seguinte, olha, ele é muito melhor do que o médico. Eu reduzo custos, mas eu não resolvo o problema, eu crio novos problemas. Só que se eu tenho a consciência de que esse sistema não é adequado, eu já não vou adotar esse sistema. Então, essa consciência é muito importante. E nós precisamos realmente ter, assim, ó, definido um framework que nos diga como atribuir responsabilidade em caso de falha. Ou seja, nós temos que balizar esse desenvolvimento. Como nós atribuímos responsabilidade em caso de falha? Que tipo de penalidades essas empresas que desenvolvem, essas instituições que adotam, essas companhias que importam sistemas, companhias que distribuem sistemas, usuários que usa de forma errada, porque isso já vai nos permitir, então, definir sanções e, lógico, com sanções as pessoas vão começar a pensar um pouco melhor antes de adotar um sistema que venha causar mal, qualquer tipo de dano. Mas é importante também que a gente tente criar normas para balizar o desenvolvimento, porque as empresas precisam disso. Notem que, como eu havia comentado anteriormente, as pessoas que trabalham em tecnologia, elas não têm uma formação adequada, tá? Que tenha essa visão mais ampla sobre a área de tecnologia. É assim, eu desenvolvo um sistema de inteligência artificial baseado nos dados que eu tenho disponíveis, só que meus dados são errados. Como é que eu vejo se meus dados são errados ou não? Se eles vão ter algum impacto, fazendo algum tipo de discriminação, segregação ou dando um resultado errado numa situação em particular. Compreendendo como é que é a dinâmica social. E a gente não tem esse tipo de formação. Então, a gente tem que investir em regulamentações, nós temos que investir em educação, nós temos que investir em desenvolvimento dessas normas técnicas. Quando isso acontecer, aquele lado mais negativo vai começar a desaparecer. E o lado mais positivo vai começar a florescer. É óbvio que várias companhias vão dizer assim, tá, mas isso aí vai impedir a inovação. Aí eu te pergunto, tá, mas quer dizer então que elas têm que atuar livremente? Ou seja, será que essas companhias elas ficariam expostas aos produtos que desenvolvem? Imagina só, eu crio no fundo de casa um carro e digo que o carro está certificado, está muito bem, porque eu me avaliei, eu fiz os testes. Quem utilizaria esse carro? Não é? Então, são coisas que devem ser pensadas muito fortemente e é algo que o mundo está caminhando nessa direção, um desenvolvimento responsável da tecnologia. É interessante esse ponto, vou pegar essa última parte da sua fala, professor Edson, principalmente conectando lá no começo da nossa conversa sobre a importância de um debate multissetorial, um debate multi-interdisciplinar, porque você trouxe, né, dois desafios, existem outros com certeza, que é, por exemplo, o legislador sem a bagagem técnica trazendo a discussão, tomando decisões dentro do campo dessa pessoa, e da mesma forma, uma pessoa da área técnica que também precisa se engajar e entender limites regulatórios, questões de jurídicas, orientações legais, normas gerais, enfim, como que esses processos só reforçam a importância de formação holística, como você bem colocou, bem como o diálogo entre todas essas partes e também envolvendo usuários, você bem colocou, né? Muitas vezes é uma questão também dessa ponta de entender como essas peças se conectam e geram os resultados que a gente vê no dia a dia. E aproveito aqui para encaminhar para o
pro final da nossa entrevista, da nossa primeira conversa, para não tomar muito mais o seu tempo, que é, vou juntar duas questões, tá, professor? E você fica à vontade para estruturá-las da melhor forma que achar. A primeira é, será que a gente consegue pensar, implementar, a partir da sua experiência, tecnologias éticas by design, ao mesmo tempo que regulações e instrumentos jurídicos também éticos by design, né? Desde a concepção ali, esse encontro é possível? E o que você espera para o futuro quando a gente, em relação a esses temas, assim, tendências, expectativas, se quiser compartilhar um pouquinho das suas expectativas e percepções aí, seria legal também. Muito obrigado. Sim, eu acredito que seja possível, tá? Colocar ética by design, né, no desenvolvimento de sistemas. Na verdade, o que a gente está fazendo é exatamente isso, né, na I3E. Nós estamos elaborando uma série de normas técnicas que, por sinal, são soft laws, né, e essas soft laws, elas objetivam fazer o desenvolvimento de sistema de inteligência artificial de forma responsável. Ou seja, nós temos não somente dentro da I3E esse grupo de padronização que eu comentei com você, mas nós temos um grupo de padronização que foca em um modelo de desenvolvimento de sistemas, levando em consideração aspectos de ética em todo o processo, tá, desse desenvolvimento. Nós temos, por exemplo, um grupo de padronização focado em vieses algorítmicos, um grupo de padronização focado em transparência de sistemas autônomos. Então, nós já temos alguns desses grupos e esses grupos estão publicando normas técnicas agora ao longo desse ano. Então, tu pode já começar já a fazer a concepção usando como base essas normas, né? Em termos de legislações, o que nós fizemos na Unesco, tá, é criar um framework onde tu possa distanciar esse framework. Ele possa ser utilizado por países, para a criação de suas legislações. E esse é até um ponto que eu gostaria de até linkar com o nosso projeto de lei, né? Para você ter uma ideia das dimensões, a diferença entre o trabalho da Unesco e o projeto de lei. O projeto de lei ele ia ser votado em caráter de urgência. Quem desenvolveu? Quantas consultas públicas foram realizadas? Não sei. Tá? Ao da Unesco, nós elaboramos um documento durante 2 meses por um grupo de 24 especialistas com diferentes formações. Apresentamos isso para um conjunto de observadores que, por sinal, eram representantes de diferentes estados, até a Santa Sé estava envolvida. Tá? Depois, nós fizemos um amplo processo de consulta no mundo todo. No mundo todo. Tá? Das diferentes regiões do planeta, pegamos esses dados, incorporamos no nosso documento, depois nós fizemos discussões entre nós, passamos pelos observadores, ou seja, foi um processo que foi longo, tá? Foi avaliado por pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, que é o que é necessário se a gente quer pegar todas as nuances da inteligência artificial e seus diferentes tipos de impacto. E não algo que saiu da cartola, como eu acho que foi. Entende? Então, existe uma diferença assim, brutal. Então, o trabalho que nós desenvolvemos é um trabalho muito avaliado, foi muito discutido, tem um monte de recomendações, e essa riqueza aí foi desconsiderada na sua grande maioria nesse documento, nesse projeto. Então, tu poderias, por exemplo, tomar como base o que está sendo desenvolvido em escala global, porque o Brasil é o mini mundo, né? Se a gente pensar em todas as diferenças socioeconômicas, culturais e assim por diante, é um mini mundo. Mas é possível, sim, desenvolver legislações by design, sem dúvida, se nós tivermos essa visão multidisciplinar, né?
e multissetorial, sem dúvida. O futuro, assim, internacionalmente, eu acho que, principalmente países do norte global, né, eles vão desenvolver muitas soluções de forma responsáveis. Isso é um ponto extremamente positivo, tá? Muito positivo. Mas isso vai ocorrer não apenas pelas companhias, não apenas pelas regulamentações, mas sim pela consciência do povo. As pessoas estão muito mais conscientes sobre o impacto da tecnologia na vida delas. Tá? Diferente aqui do sul global, isso inclui o Brasil. Hoje as pessoas elas não sabem o poder que os dados têm. Não têm ideia do que esses dados podem descrevê-las em termos de preferências, em termos de preferências políticas, preferências habituais, né? E as pessoas não têm essa noção e elas compartilham seus dados, elas não têm a noção sobre o impacto de sistemas de monitoramento ou sistema de monitoramento constante que pode ter na vida das pessoas, ou compartilhamento de dados entre empresas. Elas não têm a mínima noção sobre isso. Então, aqui eu já teria um pouco mais eu já seria mais negativo. O Brasil em si. Isso seria muito mais negativo. Porque as coisas, eu pelo menos vejo isso, tá? Essas discussões que a gente está tendo, as discussões em mais amplas, esses debates mais importantes, né, sobre tecnologia, regulamentação, ainda é muito incipiente. Muito incipiente. Está na mão apenas de poucas pessoas. É um desafio, né, de ampliar, qualificar para gerar essas iniciativas, sejam elas tecnológicas, sejam elas regulatórias, que compatibilizem essas dimensões. E eu aproveito, tá, professor, então, para encerrar te agradecendo pela disponibilidade, as suas falas, as suas contribuições dialogam muito também com o que buscamos com o curso, né, promovido pelo CEP em parceria com a ISOC, de pensar a estrutura e o funcionamento da internet, considerando seus aspectos técnicos, jurídicos, e políticos, e essa discussão sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias, fazem parte, são essenciais para a gente, para o debate que a gente quer de fato construir. Então, agradeço e reforço também que todas essas suas indicações nós vamos deixar na descrição do vídeo para quem tiver mais interesse também poder se aprofundar e poder também dialogar e, quem sabe, utilizar todo esse conteúdo já construído ao longo dessa trajetória em debates, né, tão holísticos, globais e multidisciplinares, como você bem colocou. Te agradeço e espero que tenhamos novas conversas aí no futuro. Muito obrigado, Ana. Foi um imenso prazer estar discutindo esse tema tão legal. Eu adoro esse tema. Inteligência artificial, ética, direitos humanos, é muito interessante, né? E eu acho que é responsabilidade de todos nós, sabe, entrar nessa discussão e pensar que a tecnologia ela vai permear nosso dia a dia e ela vai impactar não apenas se tu vai conseguir crédito ou não no banco, ou se tu vai ter de repente um serviço público rejeitado ou não, mas na criação dos teus próprios filhos, no tipo de criação que tu vais ter. E a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado nisso. Então, a gente tem que realmente promover esse debate, a gente tem que ampliar esse debate e criar essa massa crítica para que as pessoas entrem nesse debate e elas consigam contribuir nesse debate com as suas próprias perspectivas. Da mesma forma como eu vi no debate no Norte Global as discussões, e eu não consegui ver muitas das coisas que são coisas nossas. Eles estão com uma preocupação muito diferente das nossas.
estão com preocupações na regulamentação, enquanto que a gente aqui está com preocupação em termos de ter uma internet de qualidade em todo o país. E em algumas regiões, em ter eletricidade. Então, são coisas tão básicas, ou até mesmo, por exemplo, em olhar para a área de humanas da forma correta, que é essencial atualmente, porque toda essa discussão de ética, de sociologia, antropologia, está na área de humanas, e não simplesmente descartá-la dizendo que nós temos que formar técnicos na área de ciências, da computação, da inteligência artificial, whatever. Não é por aí. Então, é importante que a gente entre nesse debate e a gente cada vez mais promova, discuta, amplie e participe da vida pública. Muito obrigado. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, professor.